prazer nós estarmos aqui nessa segunda transmissão online, na qual nós temos a oportunidade de chegar através desse canal de transmissão aí na sua casa. Nós estamos adaptando a esse tempo que nós estamos vivendo e entendemos que é muito importante nós não nos desligarmos da palavra de Deus e estarmos separando um tempo para o Senhor. Como não podemos estar juntos, como de costume, como sempre estamos na igreja, agora nós estamos aproveitando esta oportunidade e podendo transmitir para muitas outras pessoas. Nós queremos pedir àqueles amados que estão nos visualizando, mande sua transmissão ali, a sua participação. Domingo passado já foi muito bom, né? Muitas pessoas participaram, muitas pessoas visualizaram e nós cremos que hoje será melhor ainda. Eu convido você, para aqueles que têm a sua Bíblia, abrirem. Hoje nós vamos estar estudando o livro de 1 Samuel, no capítulo 17. No capítulo 17 de 1 Samuel, nós vamos estar lendo o texto da palavra de Deus, cujo tema de hoje que nós vamos estar trazendo é Davi versus o gigante. Davi versus gigante. E nessa noite você possa imaginar você, Davi, lutando contra um gigante que você está enfrentando. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam a colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze de tecelão da sua ponta de ferro, pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu filisteu e você servo de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Gostaria de iniciar aqui e mandar um alô, para aquelas pessoas que estão entrando a partir desse momento, todos que estamos visualizando, nossos amados aí, pessoas de longe, pessoas de perto, sejam todos muito bem-vindos neste canal de transmissão. Nesta noite, olhando para esse cenário que nós estamos vivendo, esta palavra tem me chegado ao coração a respeito desta cena que nós experimentamos na palavra de Deus. Todos conhecem essa história, é objeto de filmes, as crianças desde pequenos já ouviram falar sobre Davi o gigante. Mas para você que ainda não ouviu falar, gostaria de trazer nessa noite, fazer um resumo dessa história. Davi, ele foi ao encontro do exército de Israel, a mando de seu pai, e lá chegando, encontrou o exército esmorecido, desanimado, prostrado.
E ao perguntar o que estava acontecendo, eles lhe apontaram que havia um gigante, um homem de uma estatura muito grande, um guerreiro de guerra, chamado Golias, que havia afrontado o exército de Israel. E por causa desse gigante, eles não conseguiam avançar. Por causa desse gigante, eles estavam travados, eles estavam desanimados e prostrados. E Davi olha aquela situação, diante daquela momento de derrota, ele se coloca à disposição para lutar contra esse gigante. Mas a proporção de um para outro era gigantesca, infinitamente menor assim era Davi. Mas nem por isso ele desanima. E aí nós vamos decorrendo para ver o final dessa história e a mensagem que nos traz. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos enfrentando gigantes na nossa vida. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Agora, nesse momento que nós estamos, através desse canal de transmissão, é um tipo de gigante que nós estamos enfrentando. Sabe, é um momento difícil que nós estamos passando. Muitas pessoas estão atemorizadas, muitas pessoas estão derrotadas, muitas pessoas estão com falta de fé. Mas quantas situações houveram na sua vida? Quantos momentos difíceis, que às vezes parece que estamos como que de mãos amarradas, impossibilitados de prosseguir. Quantas situações difíceis nós já passamos, mas muitas vezes nós não estamos nos apercebendo e nos esquecemos de tantas vitórias que o Senhor já nos deu, tantas vitórias que Deus já te deu, quantas coisas que naqueles momentos eram muito difíceis para você avançar, mas você venceu, você conseguiu dar um passo adiante, e prova disso que você está aí. E agora é possível que você esteja enfrentando um novo gigante, uma preocupação, doença, talvez o desemprego, as preocupações, como será depois desta etapa que nós estamos vivendo, neste confinamento, nesse isolamento. E aí nós, olhando para a palavra de Deus, nós encontramos uma palavra de esperança, nós encontramos uma palavra de vitória. A nossa posição diante desse gigante, seja o tamanho que for, seja o tipo de gigante que seja, faz toda a diferença. O exército de Israel estava prostrado, estava parado, estava estagnado, sabe? Mas nós podemos escolher entre avançar, entre progredir, entre de enfrentar as dificuldades, os problemas, ou de nós sermos consumidos por ele, desse gigante vir nos tomar conta de nós. E aí nós vemos a atitude de Davi. Se fosse comparar a atitude de Davi para enfrentar o gigante, fosse o aconselhamento, ele não deveria ter ido, ele deveria ter ficado parado, não deveria nem ter enfrentado. Em primeiro lugar, ele nem fazia parte do exército de Israel, ele não era um guerreiro, não era uma pessoa adestrada para a guerra, não tinha experiências militares. Mas Davi não olhou para isso, ele olhou para aquilo que estava acontecendo. Golias havia afrontado o exército de Deus vivo, havia afrontado o próprio Deus, e ele tomou aquela causa como para si próprio. E é nesse momento, queridos, que entrou na vida de Davi, assim como outros momentos que ele já tinha vencido em dificuldades na sua vida, entrou a fé. O que é a fé? Se nós olharmos para a palavra de Deus, Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, nos diz que, ora, a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. A nossa visão, a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de estarmos olhando adiante do que está à nossa frente, faz toda a diferença para nós enfrentarmos as situações. Talvez esteja desanimado, está dentro de casa já há vários dias, preocupado, mas eu quero te dizer nessa noite, tenho aqui propor uma palavra de ânimo, de esperança. Todo tempo há um pico de dificuldade para nós enfrentarmos, mas tudo passa. E a palavra de Deus nos diz assim, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Esse é o tempo de nós procurarmos acalmar, é o tempo de nós procurarmos força, é de tempo de nós irmos para a palavra de Deus. Muitas pessoas reclamam que elas não têm tempo para ler a palavra, porque o dia é muito agitado, os compromissos são grandes. Mas esse é um tempo que nós estamos parando. Você já pensou nisso? Esse é um tempo que nós temos oportunidade. Esse é um tempo que nós estamos mais aquietados, e é um tempo que nós podemos muito para assim nos envolver com a palavra de Deus, tirarmos mais tempo para com Deus e analisarmos muitas coisas da nossa vida olhando para trás. Sabe, essa história é muito linda, ela tem todo um contexto, porque Davi, ele foi até mesmo desprezado pelos seus próprios irmãos. Ele tinha tudo para não ir para esta guerra. Davi foi até propriamente partindo do rei Saul, quando ele foi entrevistado, no verso 33 desse mesmo capítulo diz: respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Vocês observaram o que está escrito aqui? O rei experimentado de guerra, com um exército adestrado para a guerra, ele diz: olha, você não tem condições para lutar. E talvez esteja entrando uma mensagem negativa na sua mente, algo que esteja dizendo para você: você não tem condições de lutar, você vai parar, você não vai avançar, você não vai conseguir passar este momento. Mas em nome de Jesus, nós declaramos sobre a tua vida nesta noite, que estas palavras não terão poder, e que você vai romper pela fé. A fé é um instrumento à nossa disposição, ela não é comprada, adquirida, ela é gerada dentro de nós, da nossa capacidade de percepção, da nossa capacidade de visão. Existe uma fé natural que todos acreditam, uma fé para trabalhar, para conquistar, mas não é desse tipo de fé que eu estou falando. Eu estou falando de uma fé sobrenatural, de uma fé que vê além, onde todos dizem não, esta fé diz: eu posso ir além, eu posso passar esse vale, eu posso passar esse tempo que eu estou vivendo, e Deus não vai me deixar na mão. Puder dizer amém, aí na sua casa, participando desse culto, né? É uma bênção de Deus. Sabe, nós temos entendido uma outra coisa muito importante. Muitas vezes a gente reclama com as situações que surgem, dos problemas que vêm, mas esses problemas também nos dão chance para nós crescermos, nós avançarmos. Esse tempo difícil que nós estamos passando, com certeza ele fará bem para muitas coisas que nós vamos aprender. Agora nós estamos aprendendo, não transmitimos as nossas reuniões através desse canal de transmissão, e agora nós estamos vendo como é importante esse canal de transmissão, como ele vai mais longe, como ele alcança mais pessoas. Inclusive durante a semana nós estamos fazendo as nossas
células também online, através dos canais de transmissão, do WhatsApp e assim por diante, né? Estamos transmitindo ali a palavra de Deus, compartilhando entre os grupos das suas casas, mas nos visualizando, interagindo, e essa semana foi muito bom, e nós queremos colocar à disposição. Se você queira participar também conosco, nos manda seu número, seu contato, a gente está te adicionando, ok? Então, Davi, ele se submete e ele se coloca à disposição. Uma das coisas que nós temos aprendido é que Deus não usa os mais capacitados, mas Deus usa os mais disponíveis. Pessoas que se disponibilizam para ir fazer, muitas vezes não sabem muito, não são muito capacitados, mas às vezes os capacitados, aquelas pessoas que têm condições, não querem. Então, Deus usa aquela pessoa que está se disponibilizando e envia e capacita. Davi, quando ele vai ser ali indagado, o próprio rei vê na vida dele algo assim de fé. O rei pergunta: olha, como é que você vai vencer? Ele disse: olha, rei, eu não tenho experiências de batalhas de guerra, com homens, com carros de guerra, com instrumentos de guerra, mas eu já enfrentei a oposição. Eu tenho experiências minhas com Deus. Eu enfrentei o urso, enfrentei o leão e eu os abati. E assim como esse gigante, que ele vem contra os seus exércitos, eu vou abatê-lo também, porque eu vou não em meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele afrontou. Então o rei pega e diz: então pega aqui minha armadura, pega aqui os instrumentos de guerra e vai. E Davi vai tentar usar aquilo e não consegue, porque não é aquilo que ele possui habilidade. Ele diz: não, deixa eu ir com os meus instrumentos. Pega ali as pedrinhas e vai juntando ali. Então diz assim: deixa eu ir com esses instrumentos de guerra, que então com esse aqui eu sei que eu vou vencer. Então Davi vê na oportunidade desse gigante, uma oportunidade de ele crescer, uma oportunidade também de ele amadurecer, de ele sair também da zona de conforto, sair do anonimato. Eu quero dizer, muitas vezes surgem situações na nossa vida para nós testarmos a nossa fé. Se você não surgir situações difíceis, como você vai exercer a fé? A fé é exercida no momento do desconforto, no meio das horas difíceis, na hora que nós precisamos de milagre, na hora que nós precisamos da provisão de Deus. O próprio Jesus disse aos discípulos: olha, o possível é para os homens, mas o impossível é para Deus. E o impossível, nós cremos que Deus pode realizar agora, em nome de Jesus. Sabe, é um momento que eu tenho ouvido muitas coisas, mas como igreja eu entendo que o nosso papel é de orarmos, abençoarmos a nossa nação, o propósito de nós levantarmos as nossas mãos e intercedermos, clamarmos a Deus, estarmos orando. Ninguém vencerá uma luta sozinha. Sabe como diz aquele ditado? Uma andorinha sozinha não faz verão. Isso é uma realidade na nossa vida. Nós precisamos do apoio dos outros, nós precisamos da oração, precisamos ouvir a palavra. Eu tenho ligado para muitas pessoas e falado para elas da importância de elas estarem conectadas num momento como este, de estarmos interagindo, de estarmos ouvindo também da palavra, embora não podemos estar no templo, mas na nossa própria casa, de nós estarmos buscando ouvir da palavra de Deus, buscarmos coisas de Deus, enchermos a nossa cabeça da palavra de Deus, porque a nossa palavra pode ser boa, a nossa palavra pode trazer algum consideramento positivo, mas perfeita somente é a palavra de Deus.
A palavra do Senhor nos diz em Efésios, no capítulo 6, e no verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existem problemas, situações que nós estamos enfrentando porque fomos nós que criamos, fomos nós que procuramos, mas existem situações que nós não fizemos nada, elas simplesmente chegam, elas se apresentam. Então nós precisamos entender, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, para lutar contra todas as ciladas, contra as lutas do inimigo, para estarmos avançando em nome de Jesus, para passarmos esse vale, cruzarmos por esse inimigo, assim como Davi o fez quando se posicionou naquele homem gigante, 2,90 metros de altura, um homem cheio de armaduras. Davi não olha para ele, somente pela visão, porque quanto mais perto do gigante nós chegamos, menor nos sentimos. É nessa hora que nós precisamos fechar os nossos olhos e centrarmos a nossa visão em Deus. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem a respeito dessas coisas, porque Paulo não enfrentou um gigante Golias de 2 metros, mas ele enfrentou outros gigantes na sua vida, outros problemas desafiadores. E ele nos tem um conselho, olhando para quando ele escreve a igreja de Roma. Ele diz lá no capítulo 8, no verso 37 e 39, uma palavra maravilhosa, e diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se tivesse da igreja, diríamos um amém, né? Mas você de dentro da sua casa, você pode assim glorificar a Deus. Todas essas coisas, Paulo está dizendo, não importa o problema que seja, a situação que houver, Deus já te deu vitória noutra etapa, Deus já te fez vencedor, você prosseguiu. Não é agora que você vai perecer, não é agora que você vai desanimar. Nós temos que estar reunindo forças, buscando em Deus nessa hora. É a hora de nós estarmos buscando no Senhor, para que quando nós passamos esse vale, dessa dificuldade, desses problemas, nós possamos sair mais fortalecidos do que entramos. Davi, ele tinha um objetivo, ele assentou no seu coração: eu vou enfrentar esse inimigo e eu vou derrubá-lo. Eu vou enfrentar esse inimigo e vou derrubá-lo. Diferente da posição do exército de Saul, que aceitou conviver com aquela situação e aquela afronta. Pois todos os dias, durante 40 dias, esse gigante se posicionava nesse vale, e ali ele dizia, afrontando: apareça um só. Mas nenhum deles tinha condições, estavam esmorecidos, estavam desanimados. Davi teve uma posição contrária, ele teve uma posição, ele diz: olha, eu tenho um objetivo, e nós precisamos ter objetivos na nossa vida. Qual o objetivo que você está tendo nesse momento? Qual é a visão que você está tendo? Nós precisamos ter objetivo, nós precisamos ter um foco, e esse foco é Cristo Jesus, o Senhor. A história nos conta, verso 45, verso 41, melhor em diante: enquanto isso, o filisteu, seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim, um pedaço de pau? O filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, diz: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu,
e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, é lindo esta passagem: você vem a mim contra a espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do deserto filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com uma tiradeira, atirando o filisteu na testa de tal modo que ele ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Não vou ler todos os outros versículos, mas a vitória é que quando ele caiu no chão, o exército se levantou, atônito, diz, mas o que está acontecendo? Ele pegando como o nosso manejado, a nossa palavra, uma boleadeira, né? Ele pegou e lança uma pedra, mas o que é uma pedra diante de uma lança, de um escudo? Mas esta pedra foi dirigida pelo Senhor e cravou na testa desse homem, talvez na única fenda do seu capacete, no único lugar que poderia entrar. Ali entrou esta pedra e cravou na sua cabeça. E ele, então ele caiu derrotado. É nessa hora que o exército se levanta e desanima. Sabe, Neemias, o livro de Neemias nos diz ali que eles tinham também um propósito, um objetivo de construir uma muralha, mas ninguém queria ajudá-lo, ninguém queria cooperar com ele. Mas é nessa hora que Neemias pega uma pedra diante de toda uma nação desencorajada, desanimada, e ele levanta essa pedra e leva lá e coloca a pedra no muro. Quando as pessoas verem isso, diz capaz uns até rir, diz, como ele poderá construir essa muralha sozinho? Eu vou ajudá-lo. E assim vai o segundo, vai o terceiro, e vai o quarto, e vai o quinto, e quando vê, toda a nação está mobilizada. A nossa ação pode mudar a história de uma nação inteira, pela nossa fé, pela nossa palavra, pela nossa posição. Eu gostaria aqui de, caminhando para o final, eu gostaria aqui de fazer algumas perguntas e você pensasse nisso. Que tipo de gigante você está enfrentando nesse momento? Qual é o gigante que você está enfrentando nesse momento? Esta crise, esse problema, as dúvidas, as incertezas? E como você está operando a sua fé? Como você está avançando? Se sente encorajado, desanimado? Como é que você está se sentindo? Se você se sente assim, nesta noite, eu gostaria de estar orando por você, pedindo que o Senhor te traga ânimo, esperança, que o Senhor possa trazer alegria, possa trazer essa palavra, possa ela encontrar no seu coração um espaço, assim como aquela pedra entrou no capacete daquele gigante, esta pedra possa ser certeira na tua vida, te trazendo esperança, te trazendo alegria, para você poder compartilhar aí com esta pessoa que está do seu lado. Você tem buscado em Deus força para resistir? Nós precisamos buscar em Deus forças para resistirmos. Como nós iremos buscar em Deus força para resistirmos? É através da palavra de Deus.
é através de meditar na palavra de Deus, é através de ouvirmos da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para gerar em nós fé. A fé, esta fé que nós precisamos, tem que ser sobrenatural, não uma fé somente natural. Ela vem somente pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se você ainda está caminhando, ou você está descendo do vale para enfrentar o gigante, você ainda não enfrentou o gigante, não esmoreça, não desanime. Talvez esse tempo está demorando demais. Você pode dizer, mas está demorando demais essa situação. É um longo processo. Nesse processo nós precisamos aprender a esperar, confiar e depender de Deus. Precisamos fazer isso. Precisamos aprender a confiar. Precisamos aprender a esperar em Deus. E precisamos aprender a depender de Deus. E a arma mais poderosa para que você derrube esse gigante nesta noite é a palavra de Deus. Então você encontra nela. Aqui nós encontramos uma passagem que não é uma fábula, não é uma historinha, é algo que realmente aconteceu. Davi venceu esse gigante e com a sua atitude ele levantou milhares de pessoas consigo que se animaram com ele e atravessaram, passaram, venceram o exército do outro lado e prosseguiram a sua marcha, voltaram a sorrir, voltaram a se alegrar. Tempo, por mais difícil que seja, nós iremos vencer ele em nome do Senhor Jesus. Não importa o tipo de gigante, não importa o tipo de problema, se nós centrarmos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus, o Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Amém? Eu convido você nesse momento, para nós estarmos fazendo uma oração. Aí onde você está, curve a sua fronte, feche seus olhos. Desligue aí alguma coisa que está tirando a sua atenção e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a intervenção de Deus diante desse gigante, desse problema, desta situação. Pai, nós chegamos agora diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, para declarar sobre esta vida, Senhor, que através da Tua palavra seja gerada a fé, seja gerada o ânimo, força, para que ele possa se levantar, ele que está prostrado, desanimado, desencorajado. Traz esperança, uma palavra de renovo nesta noite, nesta mente, neste coração. Nós colocamos diante dos Teus pés toda e qualquer situação, todo e qualquer problema, confiando no poder do nosso Deus. Assim como Davi venceu aquele gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, nós também, em nome do Senhor dos Exércitos, nós declaramos contra todo tipo de problema, todo tipo de situação, seja o que for, seja o que houver, em nome de Jesus, que caiam por terra todas as muralhas, todos os problemas. Traz esperança, Senhor, para esse pai de família, para esta mãe, para esta pessoa que está preocupada, ansiosa, para esta pessoa que está no leito do hospital, Senhor, aonde quer que ela esteja, traz, Senhor, esperança, esta pessoa que está nos conectando nesse momento, de longe ou de perto, que ela está ouvindo esta palavra, que a Tua palavra encontre esse coração, possa produzir esperança, ânimo, alegria, fé, renova a fé na vida dos filhos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus por esta palavra, graças a Deus por esse momento. Nós agradecemos muitas participações de pessoas ali, mandando ali, estão ouvindo, estão participando através da sua mensagem. Isso é muito bom, isso nos anima, Estamos nos adaptando ao sistema através das transmissões,
online, mas é a forma que nós encontramos de chegar à palavra de Deus a cada um de vocês. Compartilhe, divulgue para outros mais, para que possa também ouvir dessa palavra. Nos domingos, 19h30, nós estamos entrando com esta palavra via esse canal, Facebook, IBN Capão Novo, no Instagram, IBN CN, também vamos estar produzindo esta imagem pelo canal do YouTube. Isso significa que será de acesso para todas as pessoas, é uma ferramenta gratuita.